Olá, pessoal. Bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo, né? Estudando aí sobre paisagem e lugar. Hoje nós vamos falar inicialmente, sobre o tema planos da paisagem. Então, nós vamos, para entender melhor, compreender a organização dos elementos que formam uma paisagem, nós vamos dividi-las em diferentes planos que são chamados planos da paisagem. Então, nós temos aqui uma imagem para ficar mais fácil para você entender. Essa paisagem ela foi dividida em três planos: o primeiro plano, o segundo plano e o terceiro plano. Então, veja bem, o primeiro plano, do ponto de vista de nós observadores, né? Ele é o plano mais próximo, sendo os detalhes visíveis e de fácil identificação. Então, nessa imagem, o primeiro plano aqui está em evidência a água, o mar, você vê umas embarcações. Então, esse é o primeiro plano que está mais próximo ao observador, que somos nós que estamos olhando. O segundo plano estão os elementos um pouco mais distantes, embora são visíveis, mas com menor intensidade de detalhes. Eu digo que o segundo plano geralmente está intermediário. Primeiro plano próximo, segundo plano intermediário, o terceiro plano é o plano que está mais distante. E aí a gente não vê com perfeição os detalhes. Então, esses detalhes não são percebidos com precisão. E aqui o autor, então, coloca para nós, nessa foto, os três planos de uma forma fácil de entender. Então, nós temos aqui, primeiro plano, onde que a gente evidencia que está perto, né? O mar. O segundo plano, nós vamos ver as paisagens culturais, que é uma pequena vila e uma área urbanizada. E o terceiro plano, que está distante, vai predominar os elementos naturais, que são os elementos da natureza, como o morro e a mata. Então, assim, a gente percebe-se os componentes, né, os elementos que fazem parte da paisagem com mais facilidade. Falando ainda em paisagem, nós vamos trabalhar aqui esse outro tema: as transformações das paisagens. Olha, as paisagens são transformadas de modo contínuo, em diferentes tempos, em diferente ritmo. Além dos fenômenos da natureza, as paisagens também são modificadas pelas ações e atividade do ser humano. Então, essa paisagem ela é modificada tanto na zona rural, que é no campo, nas cidades, constantemente estão apresentando mudanças, porque nós vamos ver surgindo aí uma indústria, abertura de ruas, construções de viaduto, rodovia, plantando-se árvores ou retirando árvores, fazendo um lago artificial, fazendo uma lavoura, né? Então, tudo isso são transformações da paisagem. E nós vamos ver, em forma de uma historinha, por isso que é bom você estar sempre com o seu livro analisando, porque também as imagens, os mapas, os gráficos nos mostram conhecimento. Então, você tem aqui a imagem A. Nessa imagem A, você observa que não tem a presença humana. Então, ela é uma paisagem natural. Então, o autor coloca: inicialmente, o lugar estava intocado pelo ser humano e podemos observar uma paisagem natural. Então, aqui você tem o rio, você tem as rochas, a vegetação, tudo elementos da natureza. Não tem nada humanizado e nem cultural. Na letra B, que é a segunda gravura, você tem aqui, nessa segunda gravura, um pouco de intervenção humana, porque você observa aqui, ó, uma área de plantação, né, que foi retirado para a vegetação para fazer um tipo de uma lavoura. Já você presencia aqui pequenas construções, algumas casas, e foi feita uma pontezinha aqui no rio. Então, aqui já não é mais uma paisagem intocada, já é uma paisagem com a presença humana.
Continuando, aqui na letra C, você tem continuação da transformação da paisagem. Então, você vê aí uma ampliação do núcleo, né, ocupacional, ou seja, uma ampliação da área urbana. Era uma vilazinha pequena, já está ficando maior, né, porque está construindo mais, tem mais pessoas, precisa de mais alimento, então vai aumentar a área aqui da lavoura, né? Então você observa que com o crescimento da população de uma área urbana, há necessidade de mais transformações. Então, vamos ver aqui na última gravura, que é a letra D, o que o autor mostra. Ele fala que a formação da cidade agora, né, que é uma cidade que tem já prédios, você vê aqui indústrias, né, e você vê uma hidrelétrica. Então, ele fala, a formação da cidade demandou ainda mais transformações como construção de uma usina hidrelétrica e a ocupação de novas áreas. Então, isso mostra para nós que a construção do espaço geográfico ela é possível pela ação humana, por meio do trabalho. Então, por meio do trabalho é que o homem vai alterar progressivamente e vai estar formando um novo espaço geográfico de acordo com as suas necessidades. Então, essa transformação ela acontece de formas diferentes. Por isso que no seu livro, o autor tem aqui, ele fala assim, que a organização do espaço geográfico está diretamente relacionado às atividades econômicas que desenvolve e ao trabalho que realiza. Ou seja, uma sociedade que possui necessidade de estar fazendo mais lavoura para gerar mais alimento, ou fazer mais loteamentos, né? Novos loteamentos para a cidade crescer, ele vai transformando cada vez mais, porque ela precisa, ela tem necessidade. Agora, se a sociedade tem presença de pessoas com poder aquisitivo alto, tem maquinários, tem tecnologia avançada, esse trabalho vai intensificar a modificação do espaço geográfico, porque as pessoas que têm na sociedade tecnologia moderna e mais dinheiro, ela transforma intensamente o espaço geográfico e aquelas que as técnicas são rudimentares, que são simples, transformam menos. Como assim, professora? Eu estou dizendo como exemplo para você um senhor que tem um sítio e um empresário dono de um grande latifúndio, plantador de soja. Então, o latifundiário é aquele que tem grande extensão de terra. Ele geralmente tem plantadeira, colheitadeira, grandes maquinários, né? Aviões para detetizar, e já o pequeno produtor, o dono de um sítio, ele não vai ter isso tudo. Então, ele, de uma certa forma, ele vai intervir, ele vai modificar o espaço geográfico de uma intensidade menor, bem? Agora, não é só o ser humano que transforma a natureza, nós vamos ver também que a própria natureza transforma. Então, as transformações pela ação da natureza. Então, nós vamos ver aqui duas fotos que está mostrando para nós que a dinâmica da Terra também provoca alterações na superfície. E essas alterações, elas podem ser ocasionadas por erupções vulcânicas, por furacões, tornados, pela força da água dos rios, pela mudança de temperatura, né, pelo calor. Tudo isso altera o relevo, as rochas, a superfície terrestre. Então, algumas paisagens elas são transformadas ao longo de muito tempo. Certos fenômenos transformam a superfície em período de poucas horas. Então, veja bem, aqui a primeira foto, ele mostra a ação da natureza que pode levar
milhares de anos para formar relevos pelas forças internas da Terra, como surgimento de montanhas por erupções vulcânicas. Então, a lava, na medida que ela vai saindo da força interna, interna da Terra, essa força interna coloca as lavas na superfície e ela vai endurecendo com o passar do tempo, ela pode formar uma ilha, uma montanha, né, com as lavas do vulcão. É uma força interna. Mas essas lavas também, quando elas estão escorrendo, queimando, ela também pode destruir em questões de horas uma vegetação, um lugar, porque ela também tem essa força imediata de destruir rapidinho. Agora, essa outra foto, você vai ver uma força, uns agentes externos, né? Fora do interior da Terra. Então, essa força externa, que é o vento, a água da chuva, a água dos rios, né? A água do mar, o calor do sol. Então, essas forças externas ou agentes externos, eles vão modificar também as rochas, a superfície, mas vai levar milhares de anos, né? Então, aqui o autor fala, na fotografia ao lado, um exemplo da ação dos agentes externos ao longo de muitos anos resulta uma formação rochosa. Então, essa formação rochosa aqui, ela mostra o Parque Nacional da Serra da Capivara, isso aqui é em Raimundo Nonato, no Piauí, tá? Então, aqui é a força externa que fez a transformação da natureza, né? Modificando a própria natureza. Aqui já é uma ação da força interna. Nós temos outros exemplos. Aqui, essa primeira gravura aqui, que está na página 348 do capítulo 5, você observa aqui também uma força destrutiva, né? Essa força aqui é uma força externa. Por quê? Olha só. Em alguns lugares do mundo, vastas áreas podem ser destruídas pela ação da natureza em pouco tempo. Como exemplo, o furacão Katrina, em Mississippi, nos Estados Unidos, muitas construções foram destruídas em alguns minutos. Então, o furacão, como o tornado, também são forças externas. Aqui você vê uma outra destruição que já não é por força externa. Então, isso aqui nós vamos ver que as forças, né, de um terremoto, que é um tremor de terra, também provoca mudanças em questões de minutos. Olha só, aqui mostra uma província de Aquila, na Itália, um problema que já foi visto pelo mundo inteiro, né? Na época, os noticiários mostravam que em questões de minutos as pessoas perdiam a sua casa, né? Perdia tudo e muitas vezes alguns perdiam até a vida. E aqui nós temos outra destruição, uma transformação que veio resultar das chuvas, né? Agente externo. Então, essa foto é de Manaus, aqui no Brasil, mostrando também que com o tempo, a ação da chuva, está chovendo muitos dias, constantemente, então as partículas, né, que vão recebendo água vai pesando, e aí a gente vê um deslizamento de terra, que isso aqui no Brasil é um grande problema, principalmente o autor traz aqui um problema socioambiental, porque populações constroem suas casas em lugares inadequados, né? E você vê aqui uma casa já bem próximo ao deslizamento de terra aqui. Agora, a transformação pela ação humana. Então, a gente vai observar que muitas vezes o homem destrói mais rápido do que a própria natureza.
porque em alguns momentos, e dependendo do tipo de transformação, a natureza vai levar milhões de anos. Já o homem, o ser humano, ele é um transformador também, mas com uma intensidade que modifica a superfície bem rápida. Olha só, a intensidade com que o ser humano modifica a superfície terrestre provoca mudanças muito rápidas, que podem ser observadas no período de anos, meses, até dias. Aí ele coloca um exemplo aqui para nós, ele fala assim, ó, o exemplo a seguir mostra uma paisagem com elementos modernos e evidenciando aqui que ao longo do tempo eles foram modificando e deixando também vestígios, né, de anos anteriores. Então, quando se observa no espaço geográfico diferentes tipos de construções, é uma forma de a gente estar estudando, analisando e conseguindo investigar o modo de vida que as pessoas tinham nessa mesma cidade ou nesse mesmo lugar a um período de anos anterior. Então, aqui o autor chama atenção porque ele fala o seguinte: aqui nessa foto, ele fala: observe na fotografia que na cidade de Praga, República Tcheca, alguns elementos da paisagem, como a arquitetura dos edifícios, marcam o passado desse lugar. Ou seja, hoje as construções, né, não são no estilo dessa arquitetura antiga. Então, o ser humano, ele também estuda o passado histórico, a forma de ocupação daquele lugar através das construções ou vestígios de construções. Nós temos também aqui a última foto, o autor colocando que o ser humano se apropria dos recursos da natureza e transforma esse recurso, agindo na superfície terrestre, de acordo com os seus valores, interesses, e então aqui ele vai modificando porque ele vai construindo uma lavoura da agricultura ou uma lavoura para pecuária. Então ele vai abrindo áreas para agropecuária e para isso ele desmata a vegetação nativa. Ele altera os rios para construir, né? Igual nesse caso aqui, você vê uma construção de uma hidrelétrica, e essa hidrelétrica ela foi construída aqui no Rio Paranaíba, Araporã, Minas Gerais. Então, antigamente, anos atrás, não existia essa hidrelétrica. Então, na medida que o ser humano sentiu necessidade, ele se apropriou do rio para fazer a hidrelétrica, né? Para gerar energia através da força da água. Então, tá aí. Nós vimos a transformação pela própria natureza, a transformação pela ação humana, e a professora Rose gostaria que vocês lessem o conteúdo até a página 349, tá? Para vocês conseguirem aí estarem fazendo as atividades. Boa leitura, boas atividades para vocês.